Olá, eu queria começar agradecendo o Centro Espírita JJ Rodrigues pela oportunidade de estar aqui nesse canal com você. E a você, por sua companhia. E eu peço que você visite o nosso canal e conheça o que os outros palestrantes da casa têm postado. Curta, comente, compartilhe, nos auxilie nessa divulgação. E eu já te agradeço por isso. E agora eu queria que você respondesse sinceramente. Você já foi obrigado a mudar decisões que você tenha tomado, até aquelas que você brigou, para manter a sua opinião? Isso quando você percebeu que aquele caminho não ia te levar ao resultado esperado? Se você respondeu que sim, você é uma pessoa que não tem medo e nem vergonha de admitir seus erros. E que ao invés de ficar frustrado ou jogar a culpa nas costas do outro, sai em campo, ousando, buscando alternativas, olhando tudo com um olhar diferente, para que você possa então chegar ao resultado almejado. Então, vem comigo, vamos tentar descobrir, usando essa nossa característica, como tornar a nossa vida melhor, melhorando o nível dos nossos relacionamentos. E eu gostaria de chamar a sua atenção para aquelas pessoas que nós olhamos assim e profissionalmente eles são um sucesso, pessoas criativas, que estão sempre atentas a todas as novidades do mercado empresarial, que recebem elogios, têm assim ideias realmente inovadoras, e aí conseguem um emprego, um salário melhor, um posto mais alto, elogios, E quando nós olhamos para a vida pessoal dessa criatura, na dinâmica interpessoal ali e na dinâmica dele com ele mesmo, nós percebemos que toda essa proatividade ele não utiliza em seus relacionamentos, Ele não consegue se antecipar aos problemas, muitas vezes ele sequer conhece as suas necessidades. E tudo isso porque a gente acaba não se apercebendo de que nós somos o resultado de várias encarnações vividas e, portanto, trazemos inúmeros defeitos, inúmeras mazelas que precisam ser descobertas e necessitam de uma atuação para que elas se transformem e então possam trazer uma outra dinâmica à nossa vida, E nós também temos que pensar, que estamos tendo uma nova oportunidade. E é nessa oportunidade que nós precisamos renovar, então, os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. E nesse assunto, nesse tema, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 135 do livro Pão Nosso, nos diz o seguinte: irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? E Santo Agostinho, nós sabemos, nos ensina como fazer as descobertas sobre nós, através da questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, cabe aqui nos questionar: como é que eu quero ser amanhã? O que é que eu estou fazendo nesse sentido? Se tivesse chegado a minha hora de desencarnar, como é que eu queria me apresentar lá no plano espiritual? Com as mesmas características de quando eu reencarnei aqui na Terra? Ou de uma forma melhor? E Chico Xavier dizia: se queres atingir um resultado nunca atingido, faças o que nunca foi feito. Ou seja, gente, atitudes iguais nos levam a resultados iguais. Isso nós sabemos. Eu só não entendo por que nós insistimos em manter o mesmo padrão de comportamento, mesmo sabendo isso. E conta-se que 2 homens, eles foram pescar, pegaram um aviãozinho e foram pescar. E cada um pescou um peixe com 60 quilos cada. Quando voltaram até o avião, o piloto disse: epa, vocês só podem levar uma carga de 60 quilos. Aí um falou: eu não vou levar metade do meu peixe. O outro falou: eu também não. Aí o piloto falou: bom, eu só posso levar uma carga de 60 quilos.
Aí um virou pro outro e falou, compadre, mas o ano passado nós não viemos aqui nesse mesmo lugar com um aviãozinho parecido com esse e cada um de nós pescou um peixe de 60 quilos e levamos? O outro falou, é mesmo, compadre, sim, foi assim. Aí o piloto virou e falou, bom, vocês vieram ano passado com um avião igual ao meu e levaram 120 quilos? Então tudo bem, entra aí, bora, né? E aí eles entraram, o avião levantou voo e em seguida ele cai. Dali sai no meio dos escombros, né, o compadre, e ele fala, compadre, não é que nós caímos no mesmo lugar que nós caímos o ano passado? Então, gente, atitudes iguais, resultados iguais. Então, quantas vezes nós estamos fazendo como esses dois pescadores, repetindo dia após dia, mês após mês, encarnação após encarnação, as mesmas atitudes, né? Como eu falei atrás, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Então, a nossa vida não vai mudar, ela vai continuar sempre igual, a menos que a gente faça esse esforço de renovação. E nós podemos começar por itens mais simples de se alterar, né? Eu acredito, por exemplo, que o julgamento é um deles, porque nós somos rápidos em apontar o dedo para o nosso familiar, para o nosso vizinho, para o nosso colega, e muitas vezes expondo a sua falha, o seu problema, né? Só que depois a gente acaba se arrependendo, ou porque nós descobrimos o problema pelo qual ele estava passando e que então deve ter interferido na atitude que ele tomou, ou porque nós o expusemos no nosso grupo, né? E aí ele se magoou profundamente, não era esse o nosso interesse, né? Nós ficamos tristes porque o magoamos, ou ainda porque descobrimos que não fomos a fundo. E aquilo que divulgamos, ou aquela opinião que traçamos ali a respeito do outro, não estava baseada em fatos verdadeiros, né? E aí você vai perguntar para mim assim, bom, mas tá bom, mas e como é que isso vai deixar minha vida mais feliz? Já que é a proposta que eu falei lá no começo. Simples. Se você conseguir não julgar o outro, se você se lembrar da recomendação de Jesus no episódio da mulher adúltera, né? Você vai entender que você também é falível, cheio de defeitos. Então, não vai julgar. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo é, ao não julgar, você também não estará, então, criticando, fazendo fofoca, tendo por que se arrepender lá atrás, né? E você vai ter a possibilidade de buscar auxiliar essa pessoa. Ao invés de criticar, eu vou ver o que eu posso fazer para que ela seja ajudada. Então, veja, você vai estar trocando uma série de sentimentos e de atitudes negativas, ruins, por sentimentos e atitudes boas. E muitas vezes, né, nós estamos no nosso relacionamento familiar com algum familiar ali que, né, a gente não está muito bem. Então, nós colocamos na geladeira. Não cumprimentamos, não sentamos à mesa, não conversamos, né? E fica insuportável, né? Principalmente você viver debaixo de um teto com alguém que acaba sendo o seu inimigo ali, seu adversário, né? Mas aí, se nós mudarmos a nossa postura, se você tentar conversar com a pessoa para descobrir, para discutirem juntos o que os levaram àquela situação, se você se desculpar, pedir desculpas, sentar à mesa, buscar elogiar nas ocasiões em que cabe um elogio, parar de criticar a pessoa, né? Você vai perceber que isso vai fazer toda a diferença na sua relação, na sua vida, no ambiente que existe na sua casa, nas vibrações pesadas que ali existiam. Eu sei que muitas vezes você vai ser rechaçado, a pessoa pode não querer mais nada com você e ponto, mas não importa, você vai estar fazendo a sua parte. E Lu, o que é que eu ganho? Você ganha paz no seu coração, você faz essa pacificação, né, do seu íntimo, do seu interior. E aquela pessoa lá já não vai ser a pedrinha no seu sapato, já não vai te incomodar estar lá. E nessa repetição, né, de você tentar essa reaproximação, você vai acabar conseguindo, porque isso é natural. E aí você pensa em carinhos, né? Como é bom receber carinhos. Mas por que eu vou dar carinho se eu não recebo? Bom, é muito simples.
quando você dá qualquer coisa, você já está recebendo só no ato de dar. O fazer algo para o outro já retorna para você. Isso é lei de causa e efeito. Isso está instituído na lei divina. Então, muitas vezes as relações, elas perdem o viço pelo passar do tempo. Então, nós deixamos de lado o carinho. E isso vai afastando as pessoas, né? Quando eu falo carinho, não é só o carinho físico, mas o carinho emocional, o elogio, a presença, o companheirismo. Isso também é forma de carinho. E quando nós voltamos a buscar essa intimidade através do carinho, a relação ali na família também se transforma, né? Tudo passa a ficar mais gostoso e a reciprocidade vai acontecer, seja entre cônjuges, entre pais e filhos, entre familiares. Então, você vai receber essa energia carinhosa de volta para você, né? Muitas vezes as pessoas reclamam que não conseguem emprego, mas aí a pergunta é: você está tentando verdadeiramente? Você está estudando, está procurando se aprimorar? Porque hoje as exigências no setor empresarial são muito altas. Você está se capacitando para isso? Outras vezes a pessoa reclama que está sendo injustiçado por Deus, que as coisas ruins só acontecem para ela. Mas essa pessoa está se preocupando em estudar e conhecer as leis divinas? Porque lá, né, nesse conhecimento, ela vai entender tudo o que está lhe acontecendo. E o que é que eu ganho com isso, Lu? O que é que ganha? Quando você segue os ensinamentos do Cristo, quando você se aprofunda no conhecimento, né, da doutrina, você vai conseguir esperança para continuar vivendo, para continuar levando aí a sua vida em frente, né? E todos nós nos irritamos muito quando pedimos coisas às pessoas e elas enrolam, não fazem, você cobra. Você pode ter dois tipos de atitude: ou você se conforma e aceita o tempo do outro, ou você faz você mesmo, né? Mudando aí, o que é que eu ganho? Se eu aceitar o tempo do outro, eu não vou mais me impacientar, né? Vou esperar. E se eu for fazer, eu posso até ter um desgaste maior, mas a coisa vai ficar pronta e eu vou ficar satisfeita. Olha só, mudança de atitude, de forma de se colocar. Bom, nós podíamos fazer uma lista, né, de itens, mas eu só queria despertar para isso, né? E para o fato de que todos nós temos espinhos na nossa vida, mas apesar deles nós podemos sentir o perfume da flor. Mas para isso temos que observar o que a gente está falando. Atitudes iguais, resultados iguais. Então vamos buscar mudar o que não está dando um bom resultado. E o Jung, ele nos diz o seguinte: o ser humano e a ave fênix têm muitas coisas em comum. Essa emblemática criatura do fogo, capaz de ressurgir das cinzas, da sua própria destruição, também simboliza o poder de resiliência, essa capacidade inigualável de nos transformarmos em seres mais fortes, corajosos e iluminados. A gente deve pensar nisso. E Viktor Frankl, ele nos diz o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Gente, vou repetir: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Meus amigos, nós temos um porquê. Nós temos conhecimento, nós acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que a nossa vida não vai acabar nunca e que o nosso propósito é o crescimento. Então, por que fazer as coisas? Nós já temos um motivo, né? Como fazer? A gente resolve, sabe? Nós vamos descobrir. O importante é ter esse porquê, porque como a frase diz, quem tem um porquê enfrenta qualquer dificuldade, qualquer necessidade. Então, que a gente possa pensar nessa renovação que precisamos proceder na nossa vida. E agora, vamos à nossa prece, tentar refazer as nossas energias. Vamos fechando os nossos olhos, imaginando Jesus bem pertinho de nós, nos dando um passe de amor, colocando as suas mãos sobre a nossa cabeça. E dessas mãos bondosas, um jato de luz se desprende e penetra através do nosso coronário em todo o nosso corpo. Imaginem essa luz descendo,
todo o seu corpo. Vá se imaginando todas as células brilhando sob o amor de Jesus. Imagine-se essa tocha luminosa de energia, de fluidos amorosos. E agora você chame alguém que está no seu pensamento, neste momento. Pense em alguém que você ama muito, que precisa de Jesus. E traga ao seu lado. E que essa luz se expanda também, atingindo essa pessoa. E que nós dois, todos nós juntos, sejamos uma única luz com Jesus. E essa energia poderosa, amorosa, vai refazendo nosso equilíbrio físico, recuperando a nossa energia, a nossa força, a nossa disposição, coragem para a vida, bondade, decisão de renovação. Vai reorganizando o nosso emocional, nosso mental, nosso espiritual. E envolvido que estamos por esse mestre do amor tão querido, vamos agradecê-lo, vamos pedir que ele esteja sempre, sempre zelando por toda essa humanidade sofredora. Que Deus, esse Pai amoroso e bom, abençoe cada um de nós, hoje e sempre. Obrigada, meus amigos.